TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá a todos, bem-vindos a mais essa edição do Com a Palavra, o Vereador. E a gente conversa agora com George Câmara, do PCdoB. Vereador, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Quero cumprimentar você e cumprimentar a você que nos assiste em sua casa. Agora, George, a gente não pode fugir desse assunto, né? O Brasil acordou aí nessa quinta-feira com, né, o desdobramento de todo aquele processo, da decisão favorável do Senado em relação ao impeachment. Qual a posição do seu partido, né, o PCdoB, em relação a isso? Qual a sua avaliação dessa situação agora? Primeiro, o nosso partido, o PCdoB, que tem 94 anos de luta, né, de vida partidária no Brasil, desde 1922, e que desse período tem larga experiência de enfrentamento de clandestinidade, de situações difíceis, né? O PCdoB sempre vem alertando e que nos momentos de impasse o partido sinaliza para que a população, de maneira soberana, resolva. Você não pode tirar a soberania popular. Já estão cometendo um crime contra a soberania popular, porque esse golpe ele rasga mais de 54 milhões de votos que consagraram a eleição da presidenta Dilma, né? Então o partido entende que nesses impasses a saída é você ter a consulta à população. E a consulta mais adequada para esse momento não é o referendo, que é pós as coisas, né? É após uma lei, né? No caso, nós apontamos como plebiscito uma saída mais adequada para esse momento, ouvir a população se ela defende fazer novas eleições para presidente ou não, né? Ou dar continuidade ao governo Dilma. Agora, o que chamaria a atenção é que em qualquer país do mundo em que você tem uma elite minimamente comprometida com o seu próprio país, nos momentos de dificuldade, de impasse, o pessoal dá as mãos. Olha a Europa como é que está. Mas o pessoal dá as mãos e vai encontrar uma saída para aquela situação difícil e depois é que retoma os seus embates políticos, né? Que são legítimos na sociedade, você expressar seu ponto de vista, suas ideias e disputar os espaços de poder democraticamente pelo voto, no caso, no Estado Democrático de Direito, né? Mas quando você, nesse momento de dificuldade, porque todos os países estão passando em todo o planeta, que é uma crise mundial, há quase 9 anos que vem se mostrando. Então, na hora de enfrentar a dificuldade, você aproveita a situação, passa a ideia para a população com a manipulação dos meios de comunicação, que, considerando o seu monopólio, não é difícil fazer isso, né? Está mostrando a vida, né? Então, passa a ideia de que a crise é só do Brasil, que a culpa é de Dilma e de Lula, e que, portanto, tira e acabou. Mas esquece de considerar que é preciso ter elementos de natureza jurídica que possam realmente dar sustentação a essa tese, né? É uma tese absolutamente insustentável do ponto de vista lógico, porque não tem fundamentação jurídica, né? Muito mais processos que estão como réus são os que acusam Dilma, né? Veja o Ministério de Temer, com 7 acusados, diretamente acusados, né? Réus na Operação Lava Jato, denunciados das mais diversas formas, né? Tem gente até que advogava até bem pouco tempo para o PCC. Então, veja que situação se chegou, né? Então, eu acho que isso vai permitindo cair a máscara, né? Então, essa é uma coisa que nos chama a atenção e nós estamos absolutamente indignados, como todas as pessoas que vão tomando consciência desse processo. Por que não tinha nem um coxinha festejando a posse de Michel Temer, né? Tentaram ensaiar 2 ou 3 com 2 ou 3 bandeiras, mas que foi uma coisa tão ridícula que, né, sequer foi digno de registro, tal é a situação. E quando o Paulo Moreira Leite esteve aqui a semana passada, lançando o seu livro, a outra história da Lava Jato, ele mostrou o seguinte: uma coisa se conseguiu mostrar para a população. Até os golpistas assimilaram que estão fazendo um golpe, né? A ideia do golpe ganhou a sociedade porque realmente é muito cristalina, não tem como você esconder. Agora, a gente já observa também várias manifestações, né, em vários estados do país. O que é que você acha que vai acontecer daqui para frente? Esses atos devem aumentar? E também é outra questão, né? Esses setores, o PSDB, o DEM, o PPS, né? Agora o PMDB de Michel Temer, de Eduardo Cunha e de Renan, né? Eles passaram a ideia para o empresariado que tirava Dilma, resolvia no outro dia com o quê? Rasgando a CLT, desempregando milhões de pessoas,
apresentando projetos realmente que só visa atender as elites, vendendo o país, a possibilidade, o único país do mundo com sua questão energética resolvida pelos próximos 100 anos é o Brasil, com o pré-sal. E eles agora fazem o quê? Tentam desmontar, né, a nossa soberania em relação ao pré-sal para doar para o capital estrangeiro, né? Isso aí mostra, quer dizer, o modelo que está colocado. Esse modelo não tinha como chegar pelo voto. Tinha que ser num golpe mesmo, porque não tinha como consagrar, porque ao submeter o eleitorado jamais aceitaria, né, alguém que quer se propor a ser presidente vendendo o seu país. Então, o que faz Serra no Ministério de Relações Exteriores, né? Então, o Ministério de Michel Temer colocado, já estava, né, o Senado votando e o pessoal já festejando a posse de ministros. Então, isso veja como é que, a que ponto se chegou, né? Então, eu acho que, por que tem tanta pressa? Do mesmo jeito que Cunha tinha pressa em aprovar a redução da maioridade penal, aprovar a terceirização, até a cadeira de um juiz hoje, no judiciário, pode ser terceirizada, porque a atividade fim, né, se confunde com a atividade meio nesse processo de terceirização, que até bem pouco tempo, né, tinha vários juízes e promotores contra o projeto 4330 e agora você vê já aprovado, né? Então, isso mostra a pressa, por quê? Porque é para não dar tempo da sociedade desmascarar por completo. Então, Michel Temer tem muita pressa, porque todo mundo está vendo que a bandidagem tomou conta. Então, começa a ver os assaltos, os roubos ao erário público, então vai ficar mais difícil você trabalhar com um fato consumado, você reverter. Então, por isso que tem essa pressa toda, porque não tem legitimidade. No dia seguinte, a pessoa já está vendo como é que vai, né, se dar no país. As bolsas, né, para a nossa juventude ter acesso ao saber, ao conhecimento, estão tudo sendo cortadas, né? Gente indo para a universidade, filho de pobre tendo acesso à universidade, que não, isso não pode. Então, quer dizer, que tipo de país querem deixar para... Então, é esse tipo de gente que quer fazer, né, que faz esse golpe, que quer governar o país. Certamente, a população vai expressando suas reações e não serão poucas, né, porque os trabalhadores não vão aceitar voltar à escravidão, né? O garoto que está tendo, e a garota que está tendo a oportunidade de ser gente, de ter promoção humana, de ter mobilidade social progressiva, vai perdendo qualquer possibilidade. Então, isso significa o seguinte: quem é que vai segurar esse país quando você vai frustrar milhões de pessoas que se pronunciaram buscando ter melhores dias no futuro e que se deparam com isso? O Brasil para meia dúzia, para as elites, sobretudo para as elites mais identificadas com o entreguismo, como fizeram no tempo de Tiradentes. O Joaquim Silvério dos Reis assumiu o governo no país. Então, nós temos o governo do Joaquim Silvério dos Reis. Como é que vai ficar? Agora, vereador, quem trouxe uma leitura bem ampla dessa situação foi a imprensa internacional, que está repercutindo muito essa questão, né? O senhor tem observado, a gente viu matérias no New York Times, todos os grandes jornais, né? BBC, The Guardian. Porque, veja só, porque faltam estadistas, não é só na política no Brasil. Faltam estadistas no empresariado, faltam estadistas em outros setores, no judiciário, falta estadista no Ministério Público para pensar em uma questão muito maior para o país. O que acontece? Como a imprensa fica vendendo muita lorota, a imprensa nacional, porque é dominada por 3 ou 4 grupos. Então, eles dominam rádio, jornal e televisão. E agora querem dominar a internet. Então, veja só, tentam vender para setores do empresariado que esse é o caminho. Um caminho absolutamente que vai levar ao abismo, né? Um caminho absolutamente inaceitável. O que a imprensa internacional faz? Como a imprensa internacional é mais criteriosa, por quê? Porque ela é lida e ela é seguida por muitos grandes empresários, setores que pensam a sociedade e que pensam onde investir, quais são as tendências de mercado. Então, quem quer saber de tendência de mercado, vai ler alguma coisa de algum jornal brasileiro, ele se arrebenta. Então, por isso que os jornais de fora estão falando do Brasil com muito mais conhecimento de causa, com muito mais isenção do que os jornais brasileiros. Então, esse é o ponto que chegou a carcomida da grande imprensa no país, né? E qualquer empresário mais cuidadoso, ele vai procurar saber como é que está a The Economist, como é que está o New York Times, como é que estão os jornais internacionais que têm uma abordagem mais criteriosa, porque sabe que se não tiverem falando a verdade para os seus patrocinadores, para os seus anunciantes, né, vão perder, inclusive, terreno, vão perder credibilidade e perder possibilidade de continuar no processo, na disputa de mercado, nesse meio empresarial da imprensa, né? Então, por isso que a mentira aqui ela vai caminhando, mas ela certamente vai também, como tem perna curta, não demora a você desmascarar por completo, porque os jornais daqui não têm credibilidade, né? Porque a imprensa chegou a esse ponto, não é? A imprensa são panfletos, né, voltado para defender um golpe inaceitável, que vai perder a interlocução com quem a autoridade vai chegar na ONU, com que autoridade? Com que autoridade vai ter Michel Temer para ser recebido em qualquer país sem ter tido um voto, né? Então, é absurdo. E ainda mais patrocinado dessa forma, com esse golpe. Então, eu quero parabenizar
A presidenta Dilma, por ela não se curvar, não baixar a cabeça, não apontar para derrotismo, mas mostrar para o povo brasileiro que estão fazendo um golpe. Mas o golpe é contra ela, contra Lula, contra os partidos do campo popular e contra o povo. E certamente essa mulher de coração valente está mostrando ao nosso povo como é que se enfrenta, né, essa voracidade do capital, né, do setor financeiro, da grande mídia e de todos aqueles inimigos do Brasil. Parabéns a Dilma. Ok. Vereador, é isso. Muita coisa ainda vem pela frente, né? Certamente. Não tenha dúvida, mas certamente muita coisa, nessas coisas, muita luta do nosso povo para derrubar esses golpistas. Ok, muito bem. Com esse recado, então, a gente encerra essa edição do Com a Palavra, o Vereador. Até a próxima. TV Câmara, a TV do povo de Natal.